Bíblia comigo, o livro de Êxodo, capítulo número 1, versículo 22. E vamos ler vamos continuar no capítulo 2, a leitura indo até o versículo 10, Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 1, versículo 22. Nos diz assim a palavra de Deus: e por isso o faraó ordenou a todo o seu povo: lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais vê-lo, ou seja, escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. Pai, obrigado por tua palavra tão linda, e fala conosco por intermédio dela, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos sentar. Gente, eu quero conversar com vocês hoje sobre discernindo os limites. Hoje é um dia de muita emoção, muitos sentimentos estão aí aflorados. Dia das Mães. Há quem se alegre muito nesse dia. No entanto, temos aqueles que se entristecem, talvez por saudades da mãe que já partiu. Há aqueles que misturam os dois sentimentos. Então é um dia de muitas emoções. Eu não tenho mais a minha mãe, e eu estava orando a Deus e pensando, vieram as lágrimas aos olhos, mas eu escolhi louvar. Escolhi louvar a Deus, louvá-lo pela mãe que me deu. Mas enfim, é um dia que as emoções estão aí. Mãe, por si só, esse nome já emociona. Mãe é pura emoção, é puro amor. E muitas coisas é possível se pensar de uma mãe. Quando eu olho em uma mãe, eu vejo que a mãe é alguém que tem sobre ela os bônus e ônus. Mãe é o único ser que tem a alegria de experimentar a vida, ser concebida e ser gerada dentro de si. É aquela que tem esse grande privilégio de sentir
Uma vida se desenvolvendo e crescendo dentro de si e percebendo os movimentos. Que privilégio. Ninguém tem o privilégio que mamãe tem. Por outro lado, a gente sabe que ninguém sofre como uma mãe sofre quando vê o filho sofrer. Então, vivencia muitas emoções e a gente está aí nesse dia. E sabe, mãe, nesse conjunto de emoções, e essas emoções, elas fazem com que mães acertem muito, mas também errem. Mãe é ser humano, e todo o ser humano erra. Mas eu não tenho dúvida que as mães de longe mais acertam do que erram. E às vezes elas assumem alguns erros que não deveriam assumir. Quando uma mãe olha lá para o filho que tomou uma decisão errada, que não está numa situação boa, que não está vivendo como deveria viver, qual que é a pergunta que a mãe faz? Qual é a pergunta? Onde eu errei? Onde eu errei? Ou seja, lá vem assumindo uma culpa. De repente é o filho, às vezes marmanjo lá, que tomou a sua decisão e a mãe já assume para si. É preciso tomar cuidado com isso. E entender que mãe é ser humano, mãe erra, mãe acerta, e mais acerta do que erra. No entanto, quando se detectam verdadeiros erros, é preciso olhar para esses erros, não negá-los, não fugir deles e, de alguma maneira, buscar corrigi-los. Nós temos aqui uma passagem da palavra de Deus e é a história aqui envolvendo uma mãe. E eu quero pensar nessa mãe, olhar para ela, e eu quero falar às mães, mas não só às mães. As lições dessa passagem não são só lições para as mães, são lições para os pais, para os filhos, são lições para todos. São princípios aplicáveis à vida de qualquer pessoa. Mas, enfim, a história acontece com a mãe. Hoje é dia das mães, mas eu quero que você abra o seu coração e quando a gente estiver falando aqui, não fica, não, isso, eu não sou mãe. Não, você não é mãe, mas você é uma pessoa. Isso aqui é princípio bíblico que a gente vai abordar. Essa história mostra, então, a Joquebede, que é a mãe de Moisés. O nome dela não está aqui nessa passagem, mas está em Êxodo 6, capítulo 20, que vai falar que Joquebede, esposa de Arão, que foi mãe de Arão, de Moisés, de Míriam. Então, a gente sabe que o nome dessa mulher era Joquebede. E não é muito comum as mulheres serem nomeadas, e não é só uma questão de Bíblia, mas de maneira geral nas literaturas antigas, e a Bíblia inclusive dá alguns destaques bem significativos em relação às mães. E o que estava acontecendo? Israel, que tinha vindo ao Egito, quando José era o governador do Egito, ele acolheu a sua família, e eles vieram morar no Egito naquele período de fome, e então os israelitas que chegaram lá, entre 70 e 75 pessoas, 400 anos depois, eles eram uma população muito numerosa no Egito. Eles cresceram muito, e nisso, quando o faraó, ele percebe isso, ele diz, olha, os israelitas estão crescendo muito, tem muita gente aqui, e de repente eles vão nos ultrapassar, e se houver uma guerra, eles podem se aliar ao inimigo,
e lutar contra nós. Sabe, a gente tem que dar um jeito e tem que frear essa multiplicação dos israelitas. Daí o faraó, ele chama as parteiras que faziam os partos das mulheres israelitas e fala com elas: olha, o negócio é o seguinte, quando vocês forem fazer o parto das israelitas, se for menino, vocês matam. Se for menina, deixa viver. Se for menino, dá um jeito lá e mata. Porque eles estão crescendo muito. E daí as mulheres ouviram, era o rei do Egito, cujo título era Faraó. Mas a Bíblia diz que elas temeram. Elas temeram a Deus, elas respeitaram a vida. E elas não mataram os meninos hebreus. E elas valorizaram a vida. E a Bíblia diz que Deus as abençoou com família, enfim, quem valoriza a vida, quem respeita a vida, é abençoado por Deus. Aqueles que desprezam a vida, que não valorizam a vida, que veem a vida como qualquer coisa, ou um pequeno, um recém-nascido, como qualquer objeto, assim como, de repente, o nosso STF está enxergando que um neném no ventre de uma mulher de 12 meses, esse dá para matar. Dá para matar, aborta, só tem 12 meses de vida lá no ventre. Quem eles acham que são? Acham que são Deus. Quanto menor, mais indefeso ainda. E o pior crime que alguém pode cometer é quando a pessoa é mais indefesa ainda. O aborto é um terrível de um crime que o nosso STF está querendo legalizar. Isso é coisa muito séria. E aqui essas mulheres dizem não à morte dos pequenos, dos recém-nascidos. Diz não a isso. E elas não matam. E daí o faraó chama e diz: ei, o que está acontecendo? E daí elas dão uma enrolada no faraó e dizem: o negócio é o seguinte, as israelitas são muito espertas. Quando a gente vai lá para fazer o parto, elas já deram um jeito, já nasceu o neném. E daí o faraó vê que isso não dá certo, então ele baixa um decreto que toda a criança israelita que nascesse e fosse do sexo masculino teria que ser jogada no Nilo e então fosse morta. Ordem do faraó. Ele mandou matar os recém-nascidos meninos. E uma ordem do rei deveria ser obedecida. Quem desobedecesse o comando do rei morreria. De repente, Joquebede está grávida. Eu fico imaginando a expectativa dela no nascimento da criança. E quando nasce, é um menino. É um menino. E a ordem é que ela deveria lançá-lo ao Nilo. Essa era a ordem e essa era a determinação. Mas ela não se sujeita a essa ordem. Ela não joga o seu filho no rio. Ela não respeita essa determinação da autoridade. Não respeita. Ela diz não. E ela retém esse filho. E o que eu quero conversar hoje com você, a partir dessa história, são o discernimento de limites. E Joquebede nos ensina muito nisso. Aqui tem uma história de fé, tem uma história de ousadia, ela tem uma história
Enfim, muitas coisas para a gente aprender. Mas discernir limites. A Bíblia diz no versículo 2, na segunda parte, que quando nasceu o menino, e nós não sabemos qual foi o nome que ela deu ao menino, porque o nome Moisés foi dado pela filha do faraó. Quando nasceu o menino, a Bíblia diz assim, vendo que era bonito. Enfim, há médico que diz assim às mães, olha, não se preocupe, todo nenê nasce feio, nasce com cara de joelho, é assim mesmo, né? Mas, enfim, eu conheço algumas exceções, né? Eu conheço algumas exceções. Enfim, todo filho que nasce por uma mãe é lindo, e a mãe de Moisés não foi diferente, ela viu, né? Olha, que menino bonito. E a Bíblia diz que ela o escondeu por 3 meses. Aquela mãe não se conformou diante daquela ordem absurda do rei do Egito. O rei do Egito, e sabe, de alguma maneira, o Egito ele é visto como uma figura do mundo e o faraó como uma figura do diabo. Egito um tipo do mundo, faraó um tipo do diabo. Isso não está na Bíblia, ok? Não está escrito que um é tipo. Não é isso, mas eu vejo muito isso, essas figuras ali. Então, eles estavam no Egito e o faraó quer que mate crianças. Quer que mate crianças. Eu digo que nesse mundo, o diabo quer que crianças sejam mortas. Ele faz de tudo para que crianças sejam mortas. Mas a Joquebede sabe dessa ordem, mas ela resiste. Ela não respeita esse limite, ela não respeita. Ela vai além desse limite, ela ultrapassa esse limite. Ela olha para o limite, o discernimento dela, que ela não pode respeitar esse limite, não. Ela tem que ir adiante. É uma vida e ela tem que lutar pela vida. Ela tem esse discernimento daquele limite imposto pela autoridade, que era uma ordem contrária aos propósitos de Deus. Ela valorizou a vida, lutou por ela. Aqui vemos uma mãe inconformada diante de uma morte que seria iminente, mas a Joquebede não desistiu do seu filho. E provavelmente a maioria das mães hebreias, diante dessa ordem, nasceu o filho, e se elas não obedecessem, elas poderiam pagar com a vida e muitos problemas serem causados, e eu fico imaginando que muitas mulheres hebreias, com lágrimas nos olhos ao nascer o filho, ela pegar o filho, cortar o cordão umbilical e jogar na água e deixá-lo morrer. Imagina a dor dessas mulheres. No entanto, acabaram fazendo isso, mas Joquebede não. Ela não se conforma em perder um filho. Ela não vai entregar um filho de acordo com as determinações do faraó e do Egito. Ela diz não. E aqui tem uma lição muito grande. As mães de todos, as mães que confiam em Deus, não devem entregar os seus filhos a qualquer coisa que vá contra a palavra de Deus. Mãe como Joquebede nunca pode desistir do seu filho, e eu sei que a maioria das mães são assim. É assim que uma mãe tem que ser. Mesmo que alguns limites lhe sejam impostos, por circunstâncias, ou por pessoas, ou por leis, ela tem que discernir que esse limite não pode ser respeitado, que ela tem que ultrapassá-lo, que o que vale é Deus, que a vida tem que ser valorizada acima de tudo. Joquebede fez exatamente isso. Outras mães não.
Mãe, nunca desista do seu filho. Nunca desista de obedecer a Deus. Nunca entregue o seu filho e nunca se conforme com o seu filho vivendo no erro, no pecado e segundo o padrão mundano. Não aceite isso. Discirna esse limite. A Bíblia diz que nós não devemos de nos amoldar ao padrão desse mundo. Romanos 12:2. Ou nos conformar, tomar a forma do padrão do mundo. E aqui entra discernimento. Tem muita mãe, muito pai, muita gente que não está percebendo que o faraó no Egito está colocando alguns limites e tem muito pai, muita mãe cristã respeitando esses limites que não deveriam ser respeitados. O faraó está dizendo, o Egito está anunciando nos dias de hoje que os filhos têm que ter toda a liberdade, que pai não pode disciplinar, que os tempos mudaram, que os valores morais hoje são totalmente diferentes e que sabe, aqueles outros antigos, quem os respeita são os retrógrados, e que tudo bem, todo mundo faz, acontece assim. E daí tem mãe, tem pai que está liberando o filho. Às vezes sabe que o lugar que o filho foi convidado para ir não é bom, mas diz, o que eu vou fazer? Todo mundo deixa, todo mundo faz. Os amigos vão, como é que eu vou dizer não? Não tem discernimento de limites, que não pode ficar preso a esses limites, que tem que sim invadir esses limites que o faraó pôs, que o Egito tem, que o diabo e que o mundo está colocando. Ei, eles não são o nosso padrão, não são eles que dão as regras de educação para os nossos filhos, para o nosso comportamento. Os filhos de nós, o nosso comportamento, não. É preciso discernir que esses limites não são os limites de Deus ou que devam ser respeitados, são limites que têm que ser desrespeitados, porque eles vão contra a palavra de Deus. Às vezes algumas coisas mais sutis, e que tem muito pai, muita mãe cristã, entregando o filho para o Nilo, jogando o filho no Nilo, talvez de uma maneira não tão aberta, até mesmo, quem sabe, um pouco inconsciente, mas sutil. Quando, às vezes, investe no filho em tudo. Busca colocar o filho na melhor escola, no inglês, na natação, no judô, não sei mais aonde, e às vezes gasta o que não tem. Mas quando tem um acampamento da igreja, não tem dinheiro. Arruma o tempo e a agenda para levar o filho onde ele quer, onde é proposto, mas para trazer o filho na igreja no domingo, tadinho, ele, a semana inteira ele estuda, levanta cedo, vou deixar descansando, ele não quer, ele reclamou de ir, não, tem que respeitar, e deixa, vai deixando o filho, sabe o que está fazendo? De alguma maneira está deixando, jogando o filho no Nilo. E a gente precisa acordar para isso, ver se a gente não está ali, respeitando esses limites e andando nos limites do faraó e do Egito. É preciso acordar, é preciso discernir isso tudo.
Então, diz a Bíblia que ela escondeu por um período de 3 meses. O terceiro versículo vai dizer, quando já não podia mais escondê-lo. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele um menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. Ela agiu corajosamente, agiu como deveria agir. No entanto, esta ação teve um determinado limite e diz, quando já não podia mais escondê-lo, ela fez tudo o que ela podia e sabia para escondê-lo. O menino estava com 3 meses. De repente, a notícia começou a se espalhar que tinha um menino lá vivo que não foi jogado no Nilo. Talvez alguns que tinham jogado os filhos no Nilo começaram a saber por que ela não jogou. Isso não está na Bíblia, ok? Mas eu acredito que tudo isso é muito possível. Que estivesse acontecendo lá. E a criança começou a chorar mais alto, não sei. E ela então viu que tinha um limite. Quando já não podia mais escondê-lo. Quando ela já não podia mais fazer o que estava fazendo. Aquela mãe discerniu o limite do tempo que poderia ficar com o filho dela. Se ela ficasse mais, se ela fosse adiante, ela iria prejudicar o menino, a família e ela mesma. E então, ela faz alguma coisa muito interessante. Ela vai colocar o filho no Nilo, mas de uma maneira muito diferente. Ela faz um cesto de junco. Ela veda esse cesto com piche, com betume, para que ele não afundasse. Ela faz isso tudo e ela vai colocar o seu filho no Nilo, mas de maneira diferente. Não entregando-o à morte, mas buscando vida. Ela não pode mais ficar com ele em casa. Ela reconhece o limite. Não posso mais. E ela vai então colocá-lo no Nilo e eu fico imaginando o coração de Joquebede. Mas ela é estratégica, ela é sábia. Eu fico pensando que ela ouviu Deus. Pensando não, tenho certeza que ela ouviu Deus. E mãe precisa ouvir Deus. As estratégias de Deus. Algo que a Carmen sempre orou e buscou, estratégia de Deus. Como que eu faço agora? E ela vai, coloca o Moisés no cesto, junto aos juncos do Nilo, que chegavam a quase 5 metros de altura, que é de onde vinha o papiro, inclusive. Material muito usado. Em um horário que a filha do faraó ia banhar-se no Nilo. Sabe de uma coisa? O cesto junto aos juncos, para que alguém o visse, sabe, não ia ser muito fácil, não. Em meio aos juncos, mas ela não podia mais ficar. Ela teve que ter um outro comportamento. Ela coloca ali, naquele lugar. E novamente, ela faz o que ela podia. E ela
coloca o cesto no nido e deixa lá. A Bíblia não nos dá detalhes, mas eu fico imaginando aquela mãe intercedendo. E dizendo: grande Yahvé, toma meu filho, cuida dele. Eu fico imaginando ela olhando aquele cestinho e ela mandou a filha dela ficar lá mais à margem. E quem sabe bateu uma ansiedade no coração e quem sabe ela disse: acho que eu vou mergulhar no Nilo, vou tirar o cestinho de lá de novo. Mas ela se controla. Ela está discernindo limites. Ela tem equilíbrio emocional. Ela não se deixa levar por nenhum impulso. Ela tem discernimento. Ela se segura. Ela entendeu que ela não podia mais e que ela tinha que respeitar o limite e confiar que Deus iria fazer alguma coisa. Confiar que Deus iria fazer alguma coisa. Ela reconheceu o limite. Não foi além dele. Sabe, sempre que nós queremos ir além dos nossos limites, nós sempre causamos prejuízos. Estou falando em mãe, mas eu estou falando em qualquer pessoa, em qualquer área da vida. É preciso ter esse discernimento de o que me compete eu faço, mas tem coisa que eu não posso, eu tenho que reconhecer que eu não posso, eu tenho que entregar nas mãos de Deus e deixar que Deus o faça. Quando a gente quer invadir e, às vezes, invadir a individualidade das pessoas, inclusive dos filhos, em determinadas coisas. É preciso reconhecer os limites. E eu diria que hoje, na sociedade de hoje, falando de mães, sabe, tem mães que ficam muito aquém desses limites e outras que invadem os limites. Tem mãe hoje que é omissa, que não educa seu filho e que terceiriza a educação dos filhos. Tem pai que é omisso, que terceiriza a educação dos filhos e que não assume a sua responsabilidade. Tem aqueles que ficam bem aquém dos limites. E há aqueles que querem fazer mais do que deveriam. Aqueles que não fazem o que deveriam. E aqueles que querem fazer mais do que deveriam fazer. E tanto um posicionamento como o outro são errados. É preciso ter esse discernimento dos limites. E eu não estou dizendo que isso é fácil. Eu quero dizer para você que isso é um desafio. Discernir os limites. Mas nós precisamos discerni-los. Nós precisamos do Espírito Santo para isso. Nós precisamos entender a palavra de Deus para isso. A Joquebede, ela teve essa noção dos limites, escondeu por 3 meses, é o que ela podia fazer, mais do que isso não ia dar. Ela precisa entregar, ela precisa soltar, ela precisa largar, ela precisa confiar. Ela tinha que deixar lá no rio, ela tinha que ficar só de longe, não podia interferir lá, senão ia estragar com tudo. E às vezes tem muita mãe que está indo longe demais. E que está avançando os limites devidos. Que, de acordo, é claro, isso tem as suas idades e as fases, discernindo-se tudo isso, mas tem muita mãe que nunca deixou o filho crescer, tem muito pai que nunca deixou o filho amadurecer, porque invadiu determinados limites. Não deixou e, de alguma maneira, não permitiu que as coisas
segundo até propósitos de Deus acontecessem, e quis sempre controlar tudo e dominar tudo e manipular tudo. E com isso gerando sérios problemas. Tem muita mãe, muito pai, que o filho e a filha já se casaram, mas na cabeça deles e nas ações deles, eles agem como se os filhos nunca tivessem casados. E a Bíblia diz que deixará o pai e mãe e se unirá à sua esposa. Deixará, é preciso deixar. Quando casa, tem que ter um deixar. Mas tem pai, tem mãe que nunca deixa. Eu não estou dizendo que não se tenha que ter comunicação, conversa, troca de ideias, aconselhamento, ajuda, não é isso. Eu não estou falando de coisas saudáveis. Com isso, eu não estou dizendo que não se tenha que honrar. Honra a pai e mãe é sempre, por toda a vida. Mas eu estou me referindo aqui nessas situações que se invade, que não se respeita os limites. E aí as situações sérias vão sendo criadas. Há pais que interferem mais do que deveriam em questões espirituais, ministeriais, vida profissional. Há pais que às vezes são frustrados em alguma coisa da vida, que não conseguiram ser e querem impor que os filhos sejam aquilo que eles gostariam de ser. E não respeitam o propósito divino específico para aquele filho e para aquela filha. Na manhã do clamor das mães, enfim, eu estava aqui na última oração, na última ou na penúltima, alguma coisa assim, na última ou na penúltima oração, daí, enfim, eu só ia orar em favor das mães, alguma coisa assim, e eu tinha no coração essa oração, mas eu comecei a orar, de repente Deus começou a se mover e Ele me deu uma visão. Tinha filho aqui, como filho aqui, Deus querendo agir nos filhos, mas eu via uma mãe no meio. E Deus querendo falar ao filho, querendo agir na vida do filho, e essa mãe se interpunha. E ela não queria que o que Deus queria acontecesse, ela queria que acontecesse o que ela queria. Isso tinha toda uma questão, inclusive de ministérios. Filhos com chamados ministeriais e mães que interrompiam, e elas não queriam que o filho atendesse o chamado. Elas queriam que o filho fosse o que elas queriam que ele fosse. Eu digo a você que foi uma visão muito difícil. Enxergar e ver tudo aquilo. E eu falei sobre isso, ministrei sobre isso. Ouvi que teve alguém que se identificou com isso. Mas isso se aplica em muitas coisas. Discernir os limites. Não se pode ficar aquém dos limites. Não se pode abdicar do uso da autoridade. Sim, tem que ter autoridade. Eu não estou dizendo que mãe e pai, sabe, eles enxergam mais longe, muitas vezes, e eles sabem o porquê do não que dizem, na maioria das vezes. Não tenho dúvida disso. Não é abdicar, mas tem que entender os limites. Joquebede entendeu esses limites
e por entender e por obedecer, ela colhe resultados. Se ela não discernisse os limites e quisesse segurar demais o filho, ela ia perder o filho para sempre. Mas ela teve o discernimento, o momento de segurar e o momento de soltar. E porque ela discerniu isso, o que aconteceu? A filha do faraó viu o menino e disse: olha, deve ser menino dos hebreus, eu quero ficar com ele. E nisso estava armando Moisés ali, a Míriam, e ela disse: olha, você não quer uma ama de leite para essa criança? E essa era uma função, inclusive, comum naquela época no Egito, na Mesopotâmia. Isso acontecia, essas amas de leite, que inclusive ganhavam algumas coisas para que criassem, amamentassem e ficassem com as crianças, e geralmente era num período de 3 anos. O filho que ela percebeu que não dava mais para segurar, que ela entregou, volta para ela. Possivelmente aí por no mínimo 3 anos. Já ouvi dizer que a maioria da personalidade da criança é formada nos 3 primeiros anos. E ela amamenta, ela cria, mas sabe o que acontece? Daí a filha do faraó diz: manda o menino para cá de novo. E daí ela teve que novamente entender o limite e entregar. E muitos anos se passaram. 80 anos depois, sabe o que aconteceu? O filho volta. Sabe o que é isso tudo? Reconhecimento de limites. Confiança em Deus. Que Deus nos dê graça. Que Deus dê graça às mães, aos pais, aos filhos. Que Deus dê graça ao patrão, ao empregado, ao profissional liberal, ao empresário. Que Deus dê graça. Que Deus dê graça a todos nós para reconhecermos os limites. Diante disso, não vamos entregar nada que o Egito e o faraó, que o mundo e o diabo querem de nós. Não, nunca. Mas vamos discernir os limites e os tempos. E olhemos para o nosso Deus, confiemos nele, buscando discernimento dos limites. E assim, nós veremos coisas maravilhosas acontecendo. Amém?